Olá, meus amigos, mentes pensantes do agro, mais uma vez aqui com vocês, com uma satisfação imensa hoje. Fazia tempo que eu queria gravar com essa minha amiga aqui. A Gi sempre comenta comigo que tem muitas conversas que precisam ser gravadas. E eu e essa amiga minha deveríamos gravar muitas vezes. Mas o que a gente pode também não pode, o que a gente fala não pode ficar muito público não, porque senão pode ficar inflamável. Mas vamos lá, hoje eu estou aqui recebendo minha amiga Silvana. Então, Silvana, muitíssimo obrigado. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. E eu é quem agradeço. Muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra estar aqui participando com você. E você é um privilégio das pessoas também poderem te ouvir, né? É o que eu falei, eu não tenho conversas com você, eu tenho aula. Então é sempre um prazer estar na sua presença, te ouvir falar também. Muito bom, Silvana, muito bom. Eu queria começar só te pedindo assim uma gentileza, só para a gente se situar. Esses últimos anos, como é que tem sido o seu trabalho relacionado a essa questão de inovação e tecnologia? Porque, como eu falei na abertura, a gente tem falado muito disso, mas eu acho que ainda de uma maneira muito rasa. E uma outra coisa que me deixa bastante incomodado é a distância das coisas, né? E você é alguém que me chama bastante atenção pelo pragmatismo, pela praticidade que dá, trazendo esse assunto que é muito para a realidade. Mas conta para a gente um pouco, só assim, uma retrospectiva desses últimos anos, né? Principalmente que teve uma pandemia aí no meio desse caminho para dar uma engasgada nas coisas, só para a gente tangibilizar e trazer para esse 2024 que nós estamos falando aqui. Ok. Nos últimos 5 anos eu estou bem imersa nesse universo de tecnologia e inovação. Eram coisas, há 5 anos e meio, há 6 anos atrás, eram coisas ainda muito novas para mim. E a gente fala que quem está no meio de tecnologia e inovação, infelizmente, a gente ainda vive numa bolha. Então, a informação chega para a gente, mas, assim, para a grande massa ainda não chega. Eu que vivo muito no meio empresarial, que são empresários já tradicionais e em outros segmentos, tem muita coisa que a gente fala e eles falam, como? O que é isso? Né? E a tecnologia, ela está assim, ela tá entrando no meio da vida da gente e de maneira quase que imperceptível. Hoje você vê pessoas que tem pouca intimidade com a tecnologia, mas está ali, que usa um aplicativo para pedir um Uber, para pedir uma comida, né? Que é coisa que foi entrando no cotidiano, na vida das pessoas, que foi facilitando, e mesmo sem elas perceberem, elas estão ali utilizando. Igual quando você fala de IA, IA generativa e tal, aí as pessoas, não sei, mas ao mesmo tempo ela está agendando uma consulta e está sendo atendida por uma inteligência artificial, está ali conversando com a inteligência artificial. Então é algo que não tem volta, que está entrando. Nos últimos 5 anos, eu tenho o privilégio de estar à frente do Hub Cerrado, que é um espaço ali onde a gente recebe muitas empresas disruptivas que usam a tecnologia para solucionar muitos problemas. Então, cada dia a gente aprende um pouco mais, cada dia a gente vê o quanto é importante também a gente difundir esse conhecimento, difundir essas informações para que as pessoas possam ter a oportunidade também de conhecer e aprender um pouco mais, porque as pessoas já estão convivendo. Mesmo quem fala, não gosto, não, vai tirar emprego, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente sempre fala que os empregos estão mudando, a mão de obra vai ser, precisa se qualificar para poder desenvolver o serviço, por mais simples que seja. E só tem facilidade. Então, assim, nesses últimos 5 anos, o Hub Cerrado faz, em julho do próximo ano, ele faz 6 anos. Então, a gente tem a oportunidade de estar ali, à frente de vários negócios, né, junto com outras pessoas de negócios disruptivos. Eu tenho uma startup também, então a gente está ali incentivando, conhecendo, apoiando várias startups. Então, é um privilégio. Muito bom. Eu pedi para você falar isso pelo seguinte. Na realidade, a tecnologia ela faz parte da evolução da humanidade, né? Que a nossa geração ficou muito Desde presa os primórdios. num termo de tecnologia, né? Que a gente ligou muito à questão da eletrônica, né? Da informática,
E, na realidade, a tecnologia, se a gente for olhar a etimologia, é fazer algo diferente da maneira como a gente fazia. Então, a nossa evolução ela é permeada, né, pela tecnologia do nosso cotidiano. Mas você comentou uma coisa muito importante, que é como a gente hoje foi praticamente abduzido por essa última evolução tecnológica e sem ver. Exatamente. Nós ficamos refém, inclusive. Hoje eu acredito que a gente esteja refém hoje, inclusive, do processo de digitalização, que teoricamente foi feito para facilitar a vida. Em alguns casos, nem sempre acontece isso, né? Dificultou Não, mas algumas o saldo é positivo. mas são adaptações. Mas, assim, uma coisa que você mencionou aí que me preocupa bastante, e me preocupa mais ainda quando a gente fala do nosso ambiente de Goiás. Tá? Nós estamos há meses construindo um acordo entre dois hubs, que em breve vocês vão saber, não vou dar essa notícia aqui hoje não, porque vai ter um momento especial para isso. Mas são meses de muita conversa, muito trabalho, muita discussão, muito estudo, conversando com gente do Brasil todo, gente de fora do Brasil. Mas é impressionante como localmente esse assunto ainda é pouco versado pelas lideranças. Então, assim, normalmente a gente já se preocupa quando vê a dicotomia que tem, por exemplo, entre os departamentos de inovação e os departamentos, por exemplo, de desenvolvimento de mercado, do departamento comercial das empresas, que é um absolutamente imediatista, e aí ele é que traz faturamento para a corporação, para fazer as entregas do que está no exercício, mas quem garante que essa companhia vai estar viva é o departamento de inovação. Porque um está trabalhando para trazer o resultado do curto prazo, mas o outro está garantindo que no futuro, no médio e longo prazo, essa empresa esteja oxigenada, esteja alinhada, porque a mudança da sociedade é muito grande. E, na verdade, as empresas têm que reagir à mudança comportamental e não o inverso. Não é o mercado que corre atrás da gente, é a gente que corre atrás do mercado. A gente é que tem que se adaptar. E é impressionante, porque assim, eu sei que seu relacionamento é muito, muito apurado também, assim, depurado, e a gente tem bastante dificuldade, né, com as lideranças para conversar com isso. E Goiás é um estado que assim, vem sofrendo um processo de mudança acelerado nos últimos anos, mas ainda distante do que a gente precisaria ver, né? É por isso que quando eu vejo iniciativas como o Hub Cerrado, me anima, porque nada vai acontecer no mundo se não tiver o tensor correto, né? O Einstein já dizia, o tensor é a energia adequada que a gente precisa para que as coisas deem certo. E vocês fazem isso lá com bastante maestria, né? A gente sempre fala isso, que quando a gente vai falar de inovação, de investimento, de tecnologia, a gente tem que ir para aquele habitat, né? E tem que separar do outro habitat que a gente fala, que é o de negócio, justamente para um complementar o outro. Mas na sua visão, o que você acha que deveria acontecer com uma região como a nossa para a gente dar uma acelerada nisso, tipo assim, dar uma bombada mesmo? O que a gente poderia fazer para pegar a classe empresarial nossa e dar uma sacudida? O pessoal entendeu assim, gente, o ritmo é outro. Exatamente. O sucesso o que trouxe e garantiu o sucesso até hoje. O que te trouxe até aqui hoje não vai te levar à frente. E isso é uma coisa que é uma frase que eu falo muito. E assim, eu acho que falta, a gente precisa conscientizar, educar. E principalmente no agro, a gente sente uma dificuldade um pouco maior. Por quê? Porque o agro, o processo sucessório do agro, ele é muito mais tardio do que um CEO de uma empresa. O CEO de uma empresa ali com 60 anos, 50, 60 anos, ele já está, um pouco mais de 50, ele já está cansado e pensando em entregar. Na pecuária, então, os meninos da pecuária sucedem com 65 anos, né? Não, exatamente. Mas demora a morrer, que eu já vi, é pecuarista. Eu estou descobrindo que tem outra classe que morre muito lentamente também, médico. Então, quando junta médico e vira pecuarista, aí acho que isso lá pior. Duplamente o problema. Mas a gente vê que tem isso. Então, e principalmente para uma geração que, como a gente falou, que até hoje, ele fala, mas até hoje eu fiz isso e isso. Então, ele tem uma dificuldade maior, porque ele acha que ele está acostumado com o plantio ou com a forma de lidar com a terra de maneira diferente. Mas a pergunta sua era o que precisa ser feito? Precisa fazer um trabalho de conscientização. A gente precisa levar informação para essas pessoas. A gente precisa mostrar
que a tecnologia, a inovação, que muitas das vezes a inovação nem necessariamente envolve a tecnologia, mas ela está entrando dentro de grandes e pequenos negócios e fazendo a diferença, que isso vai fazer, vai ajudar o empresário, vai ajudar o produtor a atingir seus resultados de maneira mais rápida e mais econômica. Só que a gente, além dessa conscientização com esse produtor, a gente tem um outro gap. A gente precisa capacitar a mão de obra. Por exemplo, hoje você pega uma fazenda aí que talvez tem 1.000 cabeças de gado, você precisava de quantos peões para poder vigiar os gados, olhar se não tinha um gado preso na cerca, alguma coisa. Hoje não, você precisa de um operador de drone, ele olha ali e tal. Hoje a gente tem drones que estão fazendo isso, que vão fazendo o gado andar, fazendo as coisas. Então, assim, aí fala assim, nossa, mas o peão perdeu o emprego. Mas aí agora eu tenho o emprego para o operador de drone. Então, as profissões estão mudando. Então, assim, as pessoas precisam realmente se preparar para isso. E eu acho que o que vai fazer a diferença é a gente cada vez mais conscientizar, mostrar exemplos para esses empresários, mesmo esses empresários um pouco mais, esses produtores, eu falo muito para empresário também, mas esses produtores um pouco mais... Empresários rurais. Empresários rurais, com certeza. Empreendedor rural, que tem uma posição um pouco mais rígida, porque eles tiveram sucesso, ou eles têm ali a terra, eles têm o sustento, e muitas vezes estão satisfeitos com aquilo. Então, mas quando a gente pode levar a informação, mostrar que eles podem otimizar muito mais o processo, que tem hoje tem as biotecnologias que vai te ajudar com as ervas daninhas, que vai te ajudar com uma série de coisas que só vai te gerar economia. Então, é mostrando esse resultado, é fazendo esse trabalho de conscientização que a gente acredita que a gente vai... ganhar esse pessoal para a gente, para aderir a isso. E é um caminho, assim, que eles vão ter que ir ou por bem, ou de maneira didática, como a gente ensina, eles vão por mal, ou eles morrem, eles saem do mercado, porque não vai ter mercado. Na realidade, isso que você está dizendo, é muito bom você ter tocado nesse assunto específico, porque a gente conversa muito pouco de sucessão, a gente fala pouco da morte, a gente ainda tem um tabu e a gente é grande com finito, relação a né? isso, E tá aí a única certeza que a gente nasce, com certeza que vai morrer, e é o que a gente não gosta de falar. E você disse, a última frase sua falou, olha, não tem escolha, não é mais opcional, isso é mandatório. Você só precisa saber se você quer continuar no jogo. É uma lei natural, ela vai vir. Se você quiser continuar no jogo, tem que ser do jeito. E uma outra coisa que você falou, mudança de mentalidade, né? Então é um processo cultural, na realidade, uma mudança de mindset, que é muito acima do que a gente fala de mentalidade. E olha o tanto que isso é sério. Nós estamos num setor que talvez seja o setor que mais viveu transformações tecnológicas ao longo da história da humanidade. Você sabe que eu gosto de meditar, gosto muito de ficar estudando. E hoje pela manhã, eu ganhei um presente de um amigo judeu. Então, eu estou estudando a Torá já tem um tempo. E ele me mandou 2 livros do Pentateuco. E olha só, hoje eu estava estudando uma parte lá que falava do pastoreio da época de Abraão. Nós estamos falando de 2.000 anos antes de Cristo, onde a discussão e a oração que se fazia era para que o Deus Todo-Poderoso nos levasse a águas seguras. Porque o maior desafio de um pastor era garantir suprimento de água para o rebanho. E ele não tinha pasto o tempo todo, assim como não temos pasto o tempo todo. Mas acredita que tem produtor que acha que esquece que vai ter seca. Que esquece que nós temos um estresse hídrico durante alguns meses do ano. Mas olha, 2.000 anos atrás tinha discussão sobre taxa de lotação, que era quantos bodes para cada ovelha. Tinha discussão de garantia de fornecimento de água. Tinha discussão do tamanho adequado de rebanho. Não sabia, descobri hoje, 38 ovelhas por grupo. E eu pensando, gente, 2.000 anos antes de Cristo, mais 2.024 anos, 4.024 anos. E a maioria não tem sequer um conhecimento básico sobre isso. Você pode, nas rodas convencionais hoje, a discussão de taxas de lotação, tá, do tamanho adequado da operação, para o tamanho daquela operação, para o volume de investimento, para o valor do ativo que você tem, isso não é algo discutido. E tem absurdos do tipo... A pecuária, por exemplo, gente, a gente lida com peso. Então, tudo que eu falo dentro de uma fazenda é peso.
É peso no nascimento, é peso aos 120 dias, é peso na desmama, peso, porque até o meu fechamento vai ser, eu vou vender aquele animal com tantas arrobas por tantos reais. E nós só temos 17% das fazendas no Brasil com balança. Eu ia falar, sério? Essa informação é nova para mim Então, também. assim... Então, você vê, e é algo básico. Não. É muito e aí eu te básico. falo, para quem não sabe, o Brasil tem uma estimativa de 700 mil propriedades com pecuária de corte. 1 milhão e 100 mil propriedades com pecuária de leite. E vamos lembrar, nós somos hoje o maior exportador de carne do mundo, o segundo maior produtor de carne do mundo. Então, assim, todos os nossos números são superlativos, inclusive os da ineficiência. Porque nós temos uma taxa de lotação inadequada, muito baixa. Nós temos um volume de pastagem degradada assustador. Nós temos ainda uma baixa utilização de genética. Temos uma carcaça que já melhorou bastante com relação ao que era, mas longe de ser o que precisaria ser. E isso tudo me anima. Eu falo isso, às vezes as pessoas falam, nossa, me dá um desânimo. Para mim é o inverso. Tem o universo, tem o Oceano Azul, tem muita coisa para se fazer, então, muita assim, coisa para melhorar. Nosso principal concorrente, que é os Estados Unidos, não tem área para crescer. Ele tem redução de rebanho. Ele tem dificuldade com geração de alimento, com produção de alimento agora. E olha só, na minha opinião, ele vai ser um dos grandes clientes que nós vamos ter. Um dos grandes mercados para a carne brasileira vai ser o mercado americano. Beleza, por que eu estou dizendo isso? Todo esse processo de mudança de mindset, e me folga ouvir isso, porque nós estamos no caminho certo, porque assim, pensa no homem que sofre com isso, sou eu. Com esses projetos inovadores, não sei o quê, que o mercado, assim... E não são poucas vezes que eu ouço de amigos falar assim, Gilson, alguém pediu para você fazer isso que você está fazendo? E aí, se eu paro para pensar, eu falei, gente, não pediu. Mas olha, também ninguém me perguntou se eu queria um smartphone, entendeu? Alguém foi desenvolver para isso. Tá? Talvez se eu tivesse vivido na época do Ford e me perguntasse se eu queria um carro, eu ia falar que queria uma carroça que andava mais rápido. E não ia falar de um carro. Então, eu vou ficar no grupo dos que vai se antecipar. Sim. E também não vou me iludir achando que sou eu que vou estar no futuro para fazer isso funcionar. Eu tenho certeza que eu sou a pessoa para ajudar a começar. Tá? E tomara que daqui a pouco alguém me substitua para tocar isso. Mas é assim, toda essa mudança de mindset e a mudança do modelo de operação passa por processos de inovação e adoção de tecnologia. Só que tem uma vantagem, Silvana, e eu vou te provocar com esse assunto, eu vou te provocar nesse espaço aqui. Todas as nossas deficiências estão identificadas. Não tem nenhum problema hoje no agronegócio brasileiro, na agropecuária, eu vou falar o agronegócio de ponta a ponta, porque aí vai entrar primário, secundário e terciário, que a gente não tenha um bom diagnóstico. E como que está essa comunicação com o produtor? Temos até excesso de diagnóstico e tem muito prognóstico também, o que nós não temos é ação. Então, assim, boa parte das tecnologias necessárias já estão prontas, testadas e atestadas, mas elas precisam ser utilizadas. Por isso que você falou habilmente que é uma mudança cultural. E aí, a provocação que eu vou te fazer é justamente em cima do que você falou. Como isso está sendo comunicado para o consumidor, né? Quando eu falo consumidor, da solução. Aí não é o consumidor do produto final. Porque tem que lembrar o seguinte, primeiro cliente nosso, o interno. Né? Esse é o primeiro cliente nosso, que a gente prepara para esse cliente interno atender o cliente externo. Vamos lá, hoje, o que de prático a gente poderia estar fazendo, ou a gente poderia fazer, utilizando estruturas como o Rio Cerrado, como a Agro Selections, para a gente mudar de patamar. Tipo assim, como é que a gente aumenta o quórum da festa? Porque tem muita gente que já está adotando isso, uma numérica pequena, mas quem já adotou está lá na frente. Mas aí a gente vê um caminho, a gente até tem projetado para 2025, agora eu vou fazer um spoiler aqui, que é algo que a gente quer desenvolver com vocês, que é acesso aos... a gente vai precisar dos sindicatos rurais, vai precisar dos órgãos que abraçam o produtor rural e a gente vai ter que ir em loco. Porque se você chamar um pequeno produtor rural de Rio Verde para vir aqui para ouvir sobre isso, é bem provável que ele não venha, entendeu? Rio Verde, eu citei Rio Verde, mas qualquer interior, ele não venha. Mas existe uma chance dele ir até um sindicato e a gente começar a falar com ele. Porque a única forma que eu vejo de conscientizar essas pessoas é levando informação para eles, entendeu? É fazendo eles pensarem fora da caixinha, que é essa mudança de mindset, que a gente consegue como? Levando informação. Não tem outra forma
que não seja isso. Alguns podem vir pela dor, porque não está conseguindo, mas aí mesmo quando ele for buscar por alguma dor, por alguma coisa, a gente tem que estar ali pronto, a gente tem que ter uma equipe pronta, a gente tem que ter um braço, um suporte pronto para poder dar essa informação para ele. Então, complementando a provocação, né? Porque eu concordo com você. Concordo, eu te digo até o seguinte, eu ando um pouco atrás com algumas coisas, né? Porque como eu rodo muito e acompanho muitos movimentos, por exemplo, um tempo atrás eu acompanhei um projeto chamado Sindicato Inovador Empreendedor. Sindicato Empreendedor Inovador. Que era justamente preparar os sindicatos para essa nova fase, tá? Eles como polo de distribuidores, né? Que tem o consumidor ali, o produtor local na mão, tem mão para se prepará-lo, e olha o nome do programa, Sindicato Empreendedor e Inovador. Por um ou alguns motivos, esse projeto não logrou o êxito que precisava. E hoje, agora há pouco, eu estava numa reunião onde eu dizia que as entidades têm que continuar fazendo o que elas fazem. Política. E tem que deixar a execução para quem de fato está preparado para uma execução. Então, com todo o respeito aos meus amigos do movimento classista, porque eu nasci no meio do movimento classista, então eu posso falar com propriedade disso. Um conhecimento de causa. Meu pai e meu avô são líderes pioneiros do movimento classista no Estado. Nós somos pioneiros na industrialização, então assim, eu frequento isso desde a minha, eu não vou falar infância não, mas da minha pré-adolescência eu frequento. Então, posso falar isso aqui com todo respeito, não estou desmerecendo o trabalho de nenhum. Claro. Só estou dizendo que existe dentro da estrutura algumas coisas que atrapalham muito o desenvolvimento. Então, o que eu defendo? Que isso seja passado para estruturas como o Hub Cerrado, como o Marco Celeste, que tem maior capacidade de execução. Eu acho que esses órgãos classistas, eles servem como um suporte, um apoio para a gente. Ele é uma ponte para fazer a gente chegar até... Por exemplo, você tem um produto lá chamado Cerrado Talks. Sim. É uma iniciativa de comunicação. Há um tempo atrás, um amigo do setor classista me convidou, cara, você podia participar de algumas rodadas de palestra no interior e tal. Você está falando aqui, eu estou lembrando, uma das formas de levar isso vamos criar um circuito agora em 2025 e falar assim, olha, nós vamos levar o Cerrado Talks agora para as regiões. Sim. Vamos escolher alguns sindicatos e aí eu sempre sou pragmático nesse sentido. Gente, o que é o estado de Goiás? Olha, um estado com 300 e poucos mil quilômetros quadrados. O que é o nosso PIB, gente? Olha, o PIB de exportação nosso é carne e soja. Então nós temos que olhar o seguinte, o que envolve carne e soja? E aí você vai e desmembra esses negócios e decupa para saber o seguinte, quanto de dinheiro está sendo gerado por quanto e onde é que está isso. Então soja, gente, nós temos que discutir soja grão, nós temos que discutir farelo de soja, nós temos que discutir óleo de soja. Só que quando você discute óleo de soja, você tem que discutir óleo comestível e óleo para fins industriais, principalmente para combustível. Quando você discute milho, você tem que discutir milho para alimentação humana, para alimentação animal e nem para combustíveis agora. Porque o volume de crescimento nosso em etanol de milho é assustador. E aí quando você começa a falar isso, você começa a descobrir que, gente, como é que está acontecendo coisa no Estado que a gente nem sabe. Então, a Gi, que é a nossa diretora aqui de comunicação, sempre fala, o Estado, o goiano não conhece Goiás. Não. Assim como o brasileiro não conhece o Brasil. Sim. Então a gente criou alguns projetos aqui no passado que a gente não startou, mas esse ano vão ser startados, que era criar as rotas. A rota do grão, a rota do leite, a rota da pecuária de cria, a rota da pecuária. E pegar o seguinte, olha, Vale do Araguaia, que é uma área que eu sou um defensor árduo e falo muito dela, hoje nós temos a maior área de desenvolvimento de infra acontecendo nessa região, que foi uma região aberta lá entre a década de 50 e 70. Mas hoje ninguém sabe o que está acontecendo ali. A lavoura está crescendo absurdamente. A pavimentação está sendo alterada, tem construção de ferrovia, tem movimento de fibra ótica acontecendo na região, tem construção de silo, tem muita coisa acontecendo e que vai mudar muito a face daquela região. Então, fica aqui a provocação e já o convite para a gente falar assim, vamos organizar junto, para levar para campo isso e mostrar o que está sendo feito aqui, que eu sei que é bastante coisa, que eu frequento bem o Hub lá, mas para as pessoas entenderem que tem todo um núcleo aqui trabalhando para isso. Exatamente, a gente está com um projeto pronto, exatamente, uma das coisas que a gente quer apresentar e contar com o apoio da AgroSelection, contar com o apoio das entidades classistas também, que são voltadas para o agro, que é exatamente essa, a gente chama a Rota da Inovação Agrocerrado, entendeu? Boa. Que é um projeto que a gente quer, como que a gente, mais uma vez, vai conseguir mudar esse mindset? Começando com as informações.
eles são inacessíveis, eles não vêm até nós. Então, a gente já pensou, essa dificuldade. Então, se eles não vêm até nós, nós vamos até eles. E a gente realmente... e eu acho que isso tem que ser feito por quem sabe fazer. Foi aquilo que você falou, algumas entidades tentam fazer, porque não é algo simples, não é algo fácil, e a gente sabe como comunicar, a gente sabe como desenvolver e como fazer. Então, é isso que a gente quer chegar até esse público, falar para eles o que eles podem melhorar, dar atendimento, muitas vezes, mais personalizado. A gente quer mostrar que nós podemos ajudá-los com esse serviço. E para a gente aqui de Goiás, é uma preocupação. A gente que vive no Circuito Nacional de Inovação, quando você fala que é de Goiás, todo mundo, quais são as iniciativas do agro? E o agro lá. E a gente vê que tem muito poucas. Não vou dizer que não tem. Antes eu achava que era um ambiente incipiente. Não é. A gente vê que tem boa vontade, que tem boas iniciativas. Tem bons projetos. Desconexos. Exatamente. O que a gente precisa é se unir, nos fortalecer. Igual a gente está aqui, a gente teve a oportunidade até com os encargos, chamamos o Pedro lá da FAEG, entendeu? Então, assim, vamos unir forças, vamos falar com esse pessoal. Você tem uma habilidade numa coisa, a gente tem outra, então vamos juntos, entendeu? Mudar esse mercado. E aí já fica outros convites para amigos comuns nossos aqui, que você falou aí, eu lembrei da Daniela Leludac, que ela tem um projeto que chama Eu Trabalho no Brasil, que é justamente para preparar a mão de obra local e dar destaque ao que o Brasil faz. Exatamente. E a gente, com esse estado tão rico, Brasil a gente fala que o Brasil é a fazenda do mundo, né? E Goiás é a fazenda do Brasil, então a gente tem muitas riquezas. Eu cresci aqui ouvindo líderes muito próximos, meus professores, como meu pai, meu avô, falando que Goiás, que o Centro-Oeste ia ser o celeiro do mundo. E quando eu ouvia isso na década de 70, parecia um negócio tão distante. E hoje, literalmente, né? Hoje, quando a gente fala 22% da soja do mundo está no Cerrado. Uau! 22%. Olha o quanto a gente é poderoso. E o Cerrado, na minha opinião, é um grande bioma de proteção. Sim. Do bioma amazônico e dos demais biomas do Brasil. E aí, nesse sentido, outra coisa que eu quero conversar com você. Você falou de Goiás e eu falo, Goiás hoje é um estado que deveria ser utilizado como referência para muita coisa. É uma das coisas que eu gostaria de ter visto era o atual governador do estado ter aproveitado o fato de ser um pecuarista, de ser um empresário rural, de ser o fundador da UDR e ter feito um planejamento para que Goiás fosse a referência nacional da agropecuária. Porque, assim, você falou de iniciativas, tem bons projetos, mas assim, nós estamos bem atrás de outros estados em coisas que a gente deveria ser líder. Tá? Então, por exemplo, o primeiro projeto de rastreabilidade do Brasil deveria sair de Goiás. Porque é um estado menor, é um estado que tem muito pouco problema viário. Tá? Nós não temos problema de energia elétrica aqui, nós temos uma excelente qualidade de rebanho. Nós sempre estamos entre os 3 maiores rebanhos do Brasil. Nós estamos entre os 3 maiores exportadores de carne do Brasil. Nós somos o maior confinador de boi do Brasil. E por que a gente não toma, por direito, a liderança tá faltando que tomar nossa? Posse, exatamente. Por isso que eu falo que eu fico frustrado lugar. Em ver um governador que eu admiro não aproveitar essa oportunidade. Tá? Mas como nós temos mais 2 anos de mandato, então tem tempo ainda, governador, de fazer agora uma coisa de aproveitar os 2 próximos anos para posicionar. E quando eu falo colocar Goiás, assim, nós temos excelentes propriedades aqui, com nível de desempenho fora da curva. Nós temos uma agroindústria aqui que, modéstia à parte, é pungente. Nós temos uma população aqui que é diferenciada. Nós temos uma classe empresarial que é bem aguerrida. Então, a junção disso num movimento ordenado pode colocar Goiás como uma referência do que o Brasil pode ser para o futuro. Porque por ser um estado menor, pouco mais de 300 mil quilômetros quadrados aí, hoje eu até estava fazendo uma comparação. Vai ter a COP29 agora semana que vem, que é outra coisa que nós vamos conversar agora, que vai ser no Azerbaijão, né, que a maioria das pessoas não sabe onde fica. Mas, se não me engano, lá tem 86 mil quilômetros quadrados. Tem 10 milhões de pessoas, ou seja, uma Goiás e meia. E 4 vezes menor do que o estado de Goiás. Tá? E o PIB lá é abaixo de 90 bilhões de dólares. E 90% da exportação deles é petróleo e gás. E nós vamos fazer uma conferência de clima lá. É um lugar adequado para fazer isso. Mas é bom, que aí já prepara a COP30 nós vamos ver. Mas por que eu estou dizendo isso? Vários assuntos que são transversais, como agropecuária regenerativa, como economia circular, como utilização massiva de inteligência artificial,
com sensoriamento, com implantação de câmeras, com utilização de tecnologia de RFID e UHF. De novo, todas essas tecnologias estão testadas, atestadas e em uso. Nós temos parceiros aqui dentro do Hub que já estão com projeto de fazendas autônomas, ou seja, fazendas de cria. Em breve nós vamos estar falando, eu já venho falando muito desse projeto aqui, mas com 1.500 matrizes, tá, em 500 hectares, trabalhando com 3, 4 pessoas. Tá, só para a gente ter uma ideia do que é isso. É um Big Brother permanente. E aí, por que eu estou comentando isso? Porque a discussão que está em curso agora é nós precisamos reduzir o impacto das emissões, nós precisamos fazer essas compensações, e a discussão desse ano vai ser de finanças. Porque desde o Acordo de Paris, que tinha sido combinado lá os primeiros 100 bilhões, que nós não conseguimos fazer, e agora já estamos discutindo que precisa de 197 até 340 bilhões, não precisa nem os 100 primeiros. E aí eu pergunto, quem tem dinheiro? Os países que, ironicamente, são os maiores emissores. Quem precisa de dinheiro? Quem mais captura? Quem mais pode contribuir? E aí fica uma briga porque assim, nós tivemos a COP do ano passado que foi em Dubai, não foi isso? Eu não sei. Que também era de petróleo. Esse ano, Azerbaijão, ano que vem nós temos a COP Belém. Eu estou comentando isso porque Goiás poderia estar utilizando vários projetos que nós temos, mostrando a cadeia inteira do milho. Por exemplo, o maior projeto de milho, GMO free, ou seja, está em Goiás hoje. 1 milhão? Biodiesel, nós somos um dos pioneiros nisso. Nós crescemos muito com etanol de milho, carne, nós temos carne de altíssima qualidade aqui. Hoje a melhor unidade da JBS, que é a maior empresa de abate do mundo hoje, está em Goiás, no Vale do Araguaia, inclusive. Então, assim, a junção disso, e aí eu estou fazendo essa provocação e citei o nome do governo e do governador, justamente para quê? Porque a gente precisa da caneta do poder público para fazer algumas coisas funcionarem. E uma das ideias que eu tenho com essa aproximação nossa é criar um grande movimento na agropecuária, principalmente na pecuária, porque é onde eu acho que a gente tem mais chance de fazer assim, uma movimentação muito positiva que vai escalar mundo. Escalar mundo. Tá? Daqui a pouco nós vamos falar mais coisas sobre isso. Mas nós não podemos fazer, não conseguimos fazer sem a caneta do poder público. Sem as canetas do poder institucionalizado. Meu finado pai sempre falava, não existe mudança de sociedade sem uma mudança de país, sem um movimento institucional organizado. Então, vamos fazer isso. Se não existe uma política pública para isso, vamos criar uma política. Eu ouço de alguns amigos falar assim, Gil, esses projetos que você fala na AgroService deveriam ser política pública, o governo deveria financiar isso. Mas adianta a gente ficar sonhando com isso, esperando isso? Não, então vamos criar. Exatamente. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que hoje, dentro do Hub Cerrado, com a estrutura que você tem, porque eu sei que você tem uma estrutura forte para a área educacional, você tem uma pegada fortíssima em comunicação, tecnologia, se não me engano, você tem grandes acordos do mesmo jeito que a gente precisa do poder institucional, precisamos de algumas empresas que trabalham com a infra de retaguarda, né, dessa expansão tecnológica. Você acha que é loucura minha a gente pensar nessa grande vertical e falar assim, olha, vamos criar todo um tensor agora em um ambiente para colocar várias mentes pensantes dedicadas a buscar mais melhoria ainda para tudo que envolva essas atividades que já são prioritárias do Estado? De forma alguma. Eu acho que a gente precisa de um tripé, que é a iniciativa privada, a academia também, é importante envolver estudantes, e a gente precisa, sim, do poder público. Porque é o que você falou, o que a gente está resolvendo são problemas que a gente está tirando essa carga do poder público, entendeu? Então, assim, não é fácil. A gente está tentando, a gente sabe que tem muito dinheiro, tem muitas políticas voltadas para isso, mas é inacessível a todo mundo. Então, assim, mas o que a gente está fazendo hoje? Porque, às vezes, pela burocracia, pela dificuldade, a gente sabe fazer, quer fazer, e muitas vezes a gente não tem acesso a essas verbas públicas. Eu quero até falar, olhando para a câmera aqui, para saber que precisam também facilitar esse acesso, porque a gente quer fazer, a gente sabe fazer, como fazer e onde chegar, só que
E não faz nada sem dinheiro. E é caro isso. Lá no Hub, volta e meia, a gente tem as provocações. Mas vocês precisam fazer isso, vocês poderiam fazer aquilo. Mas, gente, sem verba, porque é uma empresa e a gente precisa pagar a conta ali. A gente tem um monte de funcionários, todo mundo precisa receber. Então, assim, a gente está muito voltado para isso. A gente já conversou com o Sistema S, até o próprio Senac mesmo, para poder nos ajudar a desenvolver. A aproximação com a FAEG também para mostrar que a gente está desenvolvendo isso, que a gente precisa. Porque, assim, Gilson, não é fácil, não é um caminho gostoso de se trilhar, entendeu? Mas o que a gente tem que fazer é levar essas políticas. Olha, a gente está tentando fazer isso, a gente precisa disso. E tem também a iniciativa privada, os empresários que vivem desse ecossistema do agro, né? Que tem toda uma cadeia. É o cara que vende a cerca, é o cara que vende a ração, o cara que... Entendeu? Então, assim, como que você pode investir nisso para que você tenha mais clientes? Então, a gente tem como chegar nessas pessoas, nessa cadeia que vivem do agronegócio, e falar assim, olha, ajuda a gente a otimizar, a capacitar o seu cliente a comprar mais de você. Então, a gente está todo um movimento que a gente quer colocar em prática exatamente mostrando isso. Porque a gente vê que mesmo a gente sendo esse estado tão rico, como a gente falou, com tantas riquezas, com tanta produtividade, a gente ainda é muito inexpressivo. Igual, eu posso até ser, mas ninguém sabe. Ou, às vezes, eu poderia ser melhor e eu estou mal aproveitado. Aqui em Goiás é muito comum, você vê um fazendeiro que tem... muitos alqueires, tem uma área de terra muito grande e ele vive na vidinha dele, ele não explora aquela terra, ele não tira aquilo. Nunca precisou fazer diferente. Nunca precisou e ele está ali. Exatamente. E é o que eu falei, a sucessão acontece para todos, de uma hora ou outra ela chega, né? Então a gente quer conscientizar essas pessoas que elas têm empresas na mão, que elas podem ser mais produtivas, conscientizar. O trabalho nosso não é fácil, mas ele precisa ser feito por alguém. É o que você falou. A gente vai colher todos os frutos disso que a gente está plantando? Provavelmente não. Mas a gente tem que ser essa peça, a gente tem que ser esse caminho, entendeu? Para ir mudando a nossa realidade. A gente vê que eu fico muito feliz, muito satisfeita quando a gente vê que a gente já colocou Goiás no circuito de inovação, igual a gente ganhou um prêmio recentemente totalmente orgânico de reconhecimento pelo trabalho que faz. Isso nos renova, nos dá um novo fôlego para saber, poxa... Valida, né? Valida. E aí te dá um novo fôlego. Nossa, vale a pena, entendeu? Então vamos correr atrás, vamos tentar desenvolver. E dentro do agro, que o Goiás, ele é conhecido pelo agro, pelo cantor sertanejo e pelo agro. Então a gente quer realmente tomar posse. É igual, a gente não tinha, se você me falasse há 2 anos atrás, qual a iniciativa de agro que você tem dentro do Hub Cerrado? Eu não tinha. Hoje a gente já tem várias startups nesse segmento, a gente já desenvolveu parcerias com instituições como a SNA, que é a Sociedade Nacional do Agro. Pra você ter uma ideia, tem um hub enorme de agro no Rio de Janeiro, que você teve a oportunidade de conhecer. No Rio de Janeiro. Aqui em Goiás. Eu até falei que se fosse na época do Império, estava no lugar certo. Você foi lá pro prédio, né? ia gostar disso, mas Ia. nós deportamos o cara, então, e mudou de fase. E mudou, então. Precisa. E a nem gente... precisa ele vir para cá, já tem o Hub Cerrado. Não, exatamente. A gente está desenvolvendo projetos juntos por isso. É que a gente precisa tomar posse, é aquilo que você falou. Então, a gente precisa tomar posse, mas... E esse trabalho é nosso porque... Precisam de protagonistas para fazer isso. E muitas vezes a gente fala, mas ninguém fez isso, mas Goiás não fez isso. Peraí, a gente levantou essa bandeira, então vamos nós fazer isso. Vamos nós levar informação para essas pessoas, tentar mudar esse mercado, entendeu? Aí você tocou mais 2 coisas importantes aí. Aqui é bom que dá para mandar recado para muita gente, você já notou, né? Já até mandei. Você falou de dinheiro. Tem políticas públicas, mas é o que eu falei, de maneira tão burocrática que dificulta. Não, mas olha só, aí volta, final do ano estou sabendo que está voltando bilhões. Aqui há 2 fundos grandes, né, que é o BTG e a XP, Pactual. Porque o BTG fez um evento anteontem, que infelizmente eu só pude acompanhar um pedaço e estava discutindo o agro do futuro e tal, e teve uma hora que eu estava na sala de recepção de uma outra reunião que eu ia começar, e estava lá o pessoal da Três Tentos, estava o pessoal da Rumo, e tinha um terceiro que é da área financeira, mas não me lembro de onde era. E cada um dizendo, não, o que está faltando é a logística, ou não, precisamos de mais estrutura férrea, ou dizer, não, mas... E esse terceiro interlocutor falou, não, gente, nós precisamos de estrutura de finanças. E realmente isso é uma coisa que é mal discutida. Não tem, o nosso negócio é intensivo em capital.
principalmente depois da evolução tecnológica, teve uma insumificação da agropecuária. Então, eu tenho um volume de utilização de maquinário de insumo muito maior do que eu tinha no passado. Isso significa mais dinheiro. Se eu falo em intensificar a atividade pecuária, significa intensificar o capital. Porque se eu vou ter 3 cabeças onde eu só tinha uma, eu preciso ter 3 vezes mais capital do que eu tinha antes. E aí o que acontece? Nós ainda estamos, na minha opinião, incipientes nessa área. Por quê? Vamos falar. Nós vamos ter um VTB esse ano de 1 trilhão 170, se não me engano. Robusto. Tá? Tirando a projeção de margem disso, nós vamos estar falando então de um valor de custo de produção, vamos dizer assim, de 750 bilhões. Se a gente pegar o último anúncio do Plano Safra, nós vamos falar em 340 e poucos lá. Que anuncia e entrega menos dinheiro. Todo ano o governo federal anuncia que tem mais dinheiro e manda menos dinheiro. A iniciativa privada já assumiu 50% do custeio já. Então, metade hoje do que está sendo custeado já é pela estrutura de finanças privadas. Mas onde é que eu estou querendo chegar com isso? Em contas burras, se eu tenho 750 de custo e tem 350 de custeio, de financiamento, tem outro valor desse para ser colocado. Mas vamos lá. As 3 maiores preocupações da humanidade, historicamente, sempre foram o que eu vou comer, onde é que eu me abrigo e como é que eu me protejo. Então, desde os nossos parentes remotos das cavernas, é isso que a gente se preocupa. E hoje continua do mesmo jeito. A prova disso é que a maior indústria do mundo, o maior faturamento é da indústria de alimentos, o que eu vou comer. A segunda é a construção civil, onde é que eu vou me abrigar. E a terceira é como eu vou me proteger, moda. E as 3 estão muito ligadas à atividade de produção e extração. E agora eu dependo muito da agricultura ou da atividade extrativista, né, como da mineração. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente compara, estou falando isso para capital, hein? Porque a tecnologia e a inovação precisa chegar também no capital, porque eu preciso de veículos para trazer dinheiro. Beleza. Quando a gente pega em números hoje, o Brasil tem mais de 500 fundos imobiliários, tá, que movimentam hoje, sei lá, 250 bilhões tem de ativo ali sendo gerido. Eu tenho investimento de renda, entre renda fixa e variável, sei lá, 2 trilhões e meio de reais, né? Isso para quem fala que o Brasil não tem reserva. Como é que você investe em renda fixa e privadas dinheiro de giro? Não existe, isso é dinheiro de reserva. Então o Brasil tem mais de 2 trilhões e meio de dinheiro de reserva da população aplicado no mercado financeiro. No agro, eu tenho agora que eu estou chegando a 100 fiagros, que é 20% do que eu tenho no mercado imobiliário, que começou em 2000. Os primeiros investimentos, os primeiros fundos de investimento imobiliário foram próximos ali de 2010 já. Então, o mercado também é muito novo. Mas eu agora que estou passando entre 37 e 38 bilhões de fiagros contra 200 do mercado imobiliário. Agora, olha só, quando eu falo em tamanho, quantidade de gente envolvida, não vou nem falar quantidade de empresas, que aí seria um massacre. Mas em empregos. A construção civil gera muito emprego, gera menos de 8 milhões. A cadeia do agro, 28 milhões. Só 20 milhões a mais. E aí eu pergunto, gente, tem algum desequilíbrio muito sério aí entre o que eu tenho de dinheiro em renda fixa e variável, entre o que eu tenho sendo movimentado com fiagros e o que eu tenho sendo movimentado pelos fundos de investimento imobiliário. E sabe onde é que está o erro disso, na minha opinião? Na atuação nossa. Que o nosso setor fala mal demais dele mesmo. É cotidiano um produtor ligado para o outro para falar assim, não vai chover não. Vai ter praga esse ano. Vai, porque ele quer, na cabeça dele, ele acha que isso vai fazer o preço dele subir. E a primeira coisa que sobe com isso é o risco. E quando sobe o risco, sobe o spread. E por que eu estou fazendo essa construção toda? Porque quando você vai buscar um crédito e alguém vai conceder um crédito, o binômio que se é analisado é qual é a garantia, qual é a capacidade de pagamento desse projeto. E caso ele não consiga pagar, qual é a garantia que eu tenho que vou receber? Então, é uma combinação de o quanto aquele empreendimento vai dar conta de gerar de resultado para pagar aquele dinheiro e caso não dê conta, qual que é o lastro de garantia que se tem? E pasme, no agro eu tenho 2, 3 vezes o valor de garantia que precisaria. Então eu vou para a área urbana e eu consigo captar dinheiro com 120% de garantia. Eu vou para o meio rural e eu preciso de 3 por 1.
Então, assim, tem um desequilíbrio total nisso. Aí, Gilson, por que você está dizendo isso? Que só tem uma forma de eu fazer com que esse capital fique mais seduzido por nós. Porque vontade de investir já tem. Já tem mais de 600 mil pessoas investindo Todo mundo olha no pro FIAG. lado. Mas houve tanta notícia ruim. Olha, recuperação judicial aumentou 600%, mas ninguém olha que os 600% foi assim, de 30 e poucas para... Ninguém olha o número absoluto. E a imprensa habilmente sabe que a estrutura neuronal nossa responde a coisa ruim e hormonal e fala, não, bom, 600%, como é que o investidor fica? Não vou colocar dinheiro. Com medo. Então, assim, Gilson, mas por que você está dizendo isso? Porque se eu não tiver um formato de gestão que garanta essa entrega de resultado, vai ficar comprometido o acesso a esse capital. E esse formato de gestão sem o uso intensivo de tecnologia e inovação que me garanta isso, fica manco. Então, que eu comecei falando isso aqui, eu não perco o fiozinho da meada, não. Que eu citei BTG e XP. Sim. Para dizer o seguinte, vocês deveriam pegar um dinheiro de vocês e investir em iniciativas como essa do Hub Cerrado da Axie Elections para usar esse movimento como indutor para que o produtor acesse todo esse arsenal de soluções que já tem e aumente a capacidade de pagamento dele e diminua o risco da área financeira, consequentemente vai aumentar o tamanho do tubo que vai vir dinheiro, tá? E a gente criar um ciclo virtuoso. Por quê? Se as tecnologias estão prontas, existe capital, existe gente que não investiu, o que a gente tem que fazer o quê? Melhora a capacidade de visão e de gestão desses empreendimentos. Tá? Porque garantia, nós já temos mais garantia do que já precisava ser dado. E aí, para completar isso, Silvana, hoje a gente poderia fazer a pecuária nossa toda, caber em 50 milhões de hectares. Nós usamos 165 milhões. Então, se a gente fizesse isso, surgia um Brasil e meio de área agriculturável, que seria talvez o maior polo de suporte para o mundo na teoria de combate à emissão de carbono. Então, assim, Isso nós estamos falando de com base em global. estudos, é o que eu falo, mas isso daí como que a gente consegue mudar isso? É só levando informação, gerando informação para essas pessoas, tentando fazer elas pensarem um pouquinho fora da caixa, como que elas podem otimizar, até mesmo o E é por isso grande que a gente precisa do produtor. dinheiro dessa turma. Com certeza. É o que eu falei, sem dinheiro não faz nada, não tem como. Me fala uma coisa, hoje, eu não sei se você conhece, que quando a gente fala de ESG hoje, uma coisa que é muito importante são as certificações. Sim. Né? E aí, por exemplo, uma das coisas que me anima muito agora é que o consumidor vai passar a cobrar muito mais, porque esse formato de comunicação multilateral dá a ele um poder Rápida. muito grande. E dentre essas certificações, né, alguns quesitos que são avaliados respeito ao meio ambiente, bem-estar animal, né, e deveria ter começado com respeito ao ser humano, né, mas a gente esquece que o S de social deveria estar melhor cuidado, né? Mas beleza, se já está conversando disso, já melhorou um pouco. Mas você tem que se entender hoje que esses quesitos de avaliação precisam muito de suporte tecnológico para que eles sejam acessíveis e execuíveis. Porque assim, não é só ter um negócio que seja acessível. Por exemplo, rastreabilidade a gente já tem acesso a isso. Mas hoje ele não é execuível porque quem vai pagar a conta da rastreabilidade? Porque assim, deveria surgir algum dos frigoríficos grandes, né, que Com essa preocupação. talvez tenha algum aí que fature 1 bilhão por dia e fala assim, cara, deixa eu absorver isso. E vou lançar um grande programa e eu vou fundear agora o produtor para fazer isso. Mas E ele seria um grande interessado nisso. A gente tem tributos que são recolhidos que deveriam ser revertidos também em forma de política pública, entendeu? Esse crédito voltar para que a gente possa fazer isso. Para que projetos como esse é só para a gente entender o seguinte, talvez se a gente lança um grande projeto e nós vamos discutir rastreabilidade não limitada só à identificação desse animal, mas mostrar uma rastreabilidade de cadeia inteira e mostrar na prática o quanto poderia estar sendo capturado de resultado em cada etapa daquela que está sendo monitorada. É isso que eu queria chegar. E se a gente faz um programa geral e usa, por exemplo, um grande hub de inovação para induzir esse movimento, a gente faria várias camadas simultâneas.
Porque nós estamos falando do mesmo negócio, mas que acontece em fases totalmente distintas. Por exemplo, pecuária não é pecuária. Pecuária de corte é uma coisa, pecuária de leite é outra coisa. Olha, pecuária de corte no sistema de produção de cria é totalmente diferente da pecuária da terminação. Olha, se eu vou trabalhar ciclo completo, então, meu nível de dificuldade vai lá para cima. Minha exigência de capital é outra. E aí eu estou falando só da parte primária, porque quando eu vou para a parte de desmonte desse boi, já é um outro universo de oportunidade. Porque eu tenho uma Que não é subutilização. aproveitada, né? Aí, de novo, eu penso, putz, dentro do Hub deveria ter agora, nesse programa nosso, algo que fala assim, vamos trabalhar no desmonte inteligente desse boi. É como você falou, o oceano é muito azul, tem muita coisa para ser feita. Eu falo assim, quando a gente estava escolhendo algumas coisas para trabalhar, a gente realmente tem que escolher nossas batalhas. A gente não vai conseguir, de uma hora para outra, solução em todas as áreas que precisam. Mas o que é mais emergente? O que é mais acessível também para a gente poder chegar e começar a mudar? Porque eu acho que, sabe, vai precisar de tamanho esse universo, como você mesmo usou, mas a gente precisa de um trabalho de formiguinha para poder... igual essa conscientização é um trabalho de formiguinha. Entendeu? Você ir lá, você vai falar ali com meia dúzia, 12 produtores rurais numa determinada... E você tem que fazer que você sabe muito bem, correr essa rota, falando, não, onde que a gente vai falar? A gente pediu o apoio dos sindicatos mesmo para trazer essas pessoas para nos ouvirem e a gente tentar levar essa conscientização para eles. É assim que a gente achou uma maneira de comunicar com essas pessoas, entendeu? E você me deu outra ideia aqui agora, que eu vou já... Nós vamos depois fazer um convite. E quando a gente fala das certificações, existem as certificações de qualidade e existem as certificações religiosas. Porque eu tenho pelo menos duas certificações muito importantes, que é a kosher, da comunidade judaica, e a halal, da comunidade muçulmana. Lembrando que até 2100 a maior comunidade do mundo é de muçulmanos. Tá? E ambos só compram alimentos certificados. E hoje o Brasil já é o maior fornecedor de proteína halal do mundo. Então depois nós vamos fazer um convite aos nossos amigos da FAMBRAS, o Amar Shahini, para conhecer o Hub Cerrado, porque eu estou pensando numa coisa, talvez seja interessante a gente trazer, por exemplo, essas certificações religiosas para dentro do universo da tecnologia, para ver o seguinte, quais soluções poderiam ser desenvolvidas para ajudar nesse processo de certificação? Porque, pasme, outro dia numa reunião com alguns amigos, falaram, olha, estão falsificando embalagens kosher. Certo. Olha que ponto que chega. E ainda falou assim, olha, isso que vocês estão falando nos interessa muito, que vocês estão falando de ter condições de ter um rastreio de todo... Dos produtos, onde que estão, tudo, de fato, tudo, onde tudo. é. Então, aqui, nós temos que trazer essa realidade, porque eu sei que eu falei alguma coisa que é totalmente nova para você, pela sua expressão facial aqui agora. Não, eu não conhecia mesmo, não. E é um negócio... essas certificações religiosas. É o que eu falei, é totalmente e eu falo, novo por mais que a pra gente mim. converse e vê que tem assunto que não... Né, nós não estamos... E é muito importante Mas é onde eu te falei, às vezes a gente não consegue, mas o que é que a gente pode fazer? A gente estava muito, porque primeiro você tem um brainstorm para escolher, escolher quais as guerras que você quer lutar, entendeu? Então, quais os problemas que a gente consegue resolver de maneira mais rápida e que está acessível a gente, é um problema mais emergencial, é um problema que vai fazer toda a diferença no mercado. E que talvez a gente conseguindo chegar até nisso daqui, isso nos ajuda também para aí a gente mudar para uma outra solução. É um mercado imenso, gigante, e onde a informação circula muito pouco, ou então eles são muito seguros daquilo que estão fazendo a vida toda, e eu nasci assim, eu estou vivendo assim, está dando certo assim. Então é muito mais difícil a gente chegar nessa comunicação com essas pessoas, mostrar, olha, tá bom assim, mas pode ficar muito melhor, pode, sabe? E é esse o nosso trabalho, é isso que a gente quer levar para essas pessoas. Então, Silvana, eu vou deixar um convite aqui agora, mas é um convite que eu estou me convidando. Organize lá no Hub Cerrado agora, já envolvendo os executivos que vão ser os responsáveis por isso, né? Que nós estamos com uma equipe boa, hein? Estou vendo eles trabalhando, então... Mas a gente poderia gravar agora um episódio de abertura, onde a gente falasse de toda essa exploração que nós fizemos, geral. Porque você falou, ó, não precisamos... Nós falamos de muitos assuntos, mas precisamos escolher, né, quais guerras nós vamos lutar.
A gente poderia gravar um episódio de abertura, já preparando o ano de 2025, falando assim, olha, gente, ao longo desses anos, desses últimos meses, principalmente, nós discutimos todos esses assuntos. E aí eu sei que alguns da mesa ali estão incumbidos de trazer quais são as maiores demandas agora, né, de imediato lá. Porque aí nesse episódio a gente poderia mostrar o que foi discutido, quais foram os temas escolhidos e já soltar algumas faíscas aí para começar a fazer um processo de combustão, né? Porque assim, no final do ano a gente já começa a ficar meio desligado, agora já acabaram a última eleição que a gente precisava saber do resultado, já ficamos sabendo hoje de manhã. Para a eleição de 2026 ainda tem tempo, né? Tem. Então nós temos que trabalhar muito Com para certeza. isso. Então fica essa sugestão, um convite da gente gravar um episódio específico lá no Campo Cerrado, envolvendo já as pessoas que vão estar executando isso, porque aí a audiência vai começar a ouvir isso e falar, nossa, esse assunto me interessa. E na hora que ele ouvir, por exemplo, um chamamento de um assunto específico, ele fala, nossa, aquilo ali eu ouvi falar naquele outro episódio. E depois a gente organizar, como nós citamos muitos players aqui, e eu vou fazer alguns contatos com alguns que eu conheço desse meio todo, inclusive da área financeira, para a gente começar a transversar esses assuntos. Porque nós falamos em tanta coisa aqui, são coisas muito relevantes, indispensáveis, e de novo, gente, o nível de concorrência que nós vamos ter de agora em diante é outro. As margens muito mais baixas, né? Então um mercado muito mais competitivo, um consumidor muito mais exigente que vai estar mais bem informado. O capital mais escasso, porque tem abundância de capital? Tem, mas com uma regra alta para concessão de crédito. Olha, tem muito dinheiro movimentando, tem 3 trilhões e meio de reais na cesta de consumo do brasileiro. Sim, mas você já parou para pensar a disputa do bolso hoje? Como é difícil hoje você convencer o consumidor a comprar uma coisa sua? Como é difícil você conseguir aparecer no meio de um mercado tão barulhento? Exatamente. Então o desafio agora não é brincadeira. Então, nós vamos ter que arregimentar um grupo grande de pessoas para trabalhar simultaneamente esses desafios todos, porque por mais que a gente escolha as guerras, vai ter guerra demais para lutar. Isso, e a gente tem que mostrar para eles que se eles aderirem ao que a gente está mostrando, a essa possibilidade, que é informação, mas alguns projetos, alguns processos que eles podem mudar, eles podem inserir a tecnologia, eles podem inserir uma nova forma de trabalhar, isso vai otimizar. Se o mercado está mais enxuto, se o mercado está mais difícil, a gente levando essa informação e eles conscientizando disso, o que a gente vai fazer é otimizar a produção deles, é otimizar os lucros deles, é otimizar a capacidade de produzir cada vez mais. É isso que a gente quer provar, porque a gente já está seguro da nossa verdade, a gente está seguro que a gente pode ajudar as pessoas levando essa informação, fazendo elas aderirem aos projetos que a gente quer levar. E aí, esse é o nosso trabalho. É por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de... Primeiro, você tem que conscientizar, você tem que mostrar que se você faz isso, se você pode desenvolver isso, só vai... É necessário um investimento inicial, que seja de tempo, que seja de dinheiro, mas isso vai ser muito mais rentável para ele depois. Sem dúvida, sem dúvida. Então, olha, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Fiquei com a sensação de que nós falamos tanta coisa que a gente precisa... Vira e mexe eu falo isso aqui. Saem tantos assuntos que a gente precisa ordenar a condução desses assuntos, né? E talvez depois desse episódio que a gente gravar com todos os envolvidos, depois a gente possa organizar temas específicos, que tem alguns que eu acho que o tempo vai ser muito curto. Por exemplo, essa questão da rastreabilidade, isso é uma opinião minha, tá? No máximo em 2 anos, para mim, vai ter uma lei exigindo rastreabilidade individual de rebanho. E isso envolve um arsenal de providências que precisam ser tomadas dentro dessas propriedades, dentro do trade de negociação, dentro da estrutura de funding, dentro da própria precificação do business. E ninguém está discutindo isso e sequer tem noção da seriedade disso. Tá? E aí eu vejo que a participação nossa nisso é crucial, assumindo protagonismo nessa movimentação de induzir um processo de mudança para que as pessoas falem, olha, eu preciso reagir a isso. E esse talvez seja um dos primeiros temas que eu quero propor para
depois que a gente comunicar oficialmente, é trazer alguns parceiros que a gente também já vem conversando há bastante tempo, são empresas globais, trazê-los aqui para o dia a dia, trazer as soluções que eles estão falando ali, é descer lá dos 30 mil pés para 30 centímetros de altura. E eu acho que nós que temos essa condição de fazer. Nós somos... Então, eu quero que você deixe uma mensagem final para essa turma nossa aqui, já animando esse povo, eu sei que você é energizado. Então, eu queria pedir, assim, agradeço muito sua presença aqui, mas quero que você deixe uma mensagem, assim, turbinando essa turma agora. E eu que agradeço demais o convite. E é assim, realmente assim, a energia, a vontade de fazer isso é muito grande. Então, assim, o que a gente deixa aqui de mensagem é assim, nos dê a oportunidade de nos ouvir. Deixa a gente mostrar o que a gente pode ajudar vocês, o que a gente tem a oferecer para vocês. Então, assim, o Hub Cerrado hoje, ele pegou essa bandeira, falou, não, nós seremos o maior hub de agro do mundo, não é do Brasil só não, do mundo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está numa das maiores potências. Então, o que a gente quer é ter a oportunidade de chegar até vocês e mostrar como a gente pode ajudar. Então, muito obrigado e eu conto com essa oportunidade. Obrigada. Que bom. Mais uma vez, então, obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Interagem com esse conteúdo, né? Eu não sou muito... preparado para pedir essas coisas assim, mas assim, interajam. Como é que é? Curta, compartilhe, deixa o seu joinha. Compartilhe, qualquer coisa, mas nos coloque no jogo, né? Entre nesse jogo, isso que a Silvana falou é muito bom. A gente pode falar e ambicionar essa questão de falar de ser o maior do mundo, porque nós somos o maior do mundo em várias coisas hoje. Tá? E o maior do mundo do setor de carne saiu da nossa região, então podemos falar isso com tranquilidade. Então, mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês, obrigado aí pela audiência e um grande abraço.